Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, de uma forma geral. Hoje, 30 de janeiro de 2026, quero agradecer a você que tem estado aqui comigo, acompanhado as mensagens, compartilhado, você que se inscreveu. Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado por nos ajudar a fortalecer o canal, né? E você que não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a fortalecer o canal. Nosso objetivo é divulgar aqui uma palavra de Deus aos corações. E hoje eu quero falar de um tema muito necessário para nós, principalmente você cristão. E você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Aceite, hoje é dia oportuno. Eu quero falar hoje sobre o paradoxo da vida cristã. Esse é o tema. Quando o reino de Deus confronta o eu. O paradoxo da vida cristã, quando o reino de Deus confronta o eu. E o que é o paradoxo? Paradoxo é o pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano ou uma cultura, ou desafia a opinião concebida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Talvez muitas pessoas dentro do Evangelho não estejam felizes, entre aspas, por não entender esse princípio básico do Evangelho. O paradoxo do reino é um princípio, não é uma opinião. Se você tentar viver o Evangelho sem os seus paradoxos, você não vive de fato o Evangelho do reino. Se você tentar relativizar, vai viver um engano. Se você tentar se amoldar à cultura dominante, a costumes e hábitos desse mundo, para encaixar isso no reino, então você estará numa espécie de labirinto. E talvez você não viva o Evangelho pleno. E é a causa de muita confusão e as pessoas que dizem que às vezes não vivem felizes, né? Não há outra forma de viver o reino de Deus. Se você realmente faz parte do reino, sua vida em relação ao secularismo deve ser paradoxal. Paradoxal. A ideia aqui não é opinião, é reino revelado nas Escrituras. Então, o paradoxo do reino de Deus, o paradoxo da vida cristã, quando o reino de Deus confronta o eu. Eu quero, para a gente iniciar, ler Isaías 55,
o versículo 8 que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amados, o reino de Deus é antitético ao sistema deste mundo. A Bíblia, ela não apresenta o reino de Deus como complemento do mundo, mas como oposição direta aos valores desse mundo. Tiago diz em Tiago capítulo 4, versículo 4: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então cuidado ao se tentar se amoldar ou tentar trazer valores para o reino para tentar viver o reino. É inimizade contra Deus, a amizade do mundo. Jesus deixa isso explícito. João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Nós somos cidadãos do céu agora, vivemos nesse mundo, não pertencemos a ele. É lógico que precisamos viver nesse mundo, mas a nossa vida é um paradoxo. É paradoxo. Paulo reforça em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Isso significa que não pertencemos mais à lógica dominante. Ele nos libertou e nos transportou para outro reino. E Romanos 11:36 diz uma coisa importante. Primeiro, que o reino não é antropocêntrico, ele é teocêntrico. O reino é governado por Deus, teocêntrico, não governado pelo homem, não é antropocêntrico. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Meus amados, o evangelho do reino é dando que se recebe. Isso aqui é a exclusão da ganância no reino. Enquanto a cultura do mundo, primeiro é eu. É a vaidade, a ganância, é a soberba. É primeiro eu na frente dos outros. É a cultura desse mundo. O Evangelho diz que é dando que se recebe. Jesus não relativiza o tema da ganância. Ele confronta diretamente. Acautelai-vos e guardai-vos de toda avareza. Lucas 12:15. Lucas 12:15. O reino funciona por entrega, é dando que se recebe, e não por acúmulo. Dai e ser-vos-á dado. Lucas 6:38. Eu estou te dando os textos para te dizer que a ganância não faz parte do reino. A ganância é incompatível com o reino. É incompatível com o reino. Porque a ganância, ela substitui Deus como fonte. Ela centraliza a segurança no material e não em Deus. Observe os avarentos, os gananciosos, para ver se não é assim.
Jesus é categórico, Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e a mamon. O amor ao dinheiro não é o dinheiro, tá? É o amor, é o apego exagerado. É raiz de todos os males, 1 Timóteo 6,10. É viver com contentamento, contente com aquilo que Deus te deu. O Evangelho é diferente desse mundo. A cultura diz que você tem que ter. É o materialismo em primeiro lugar. E, amados, o maior modelo do reino é Cristo. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Onde reina a ganância, o reino de Deus não governa. Mas vamos lá. Perder para ganhar. O reino exige a morte do ego. E Jesus estabelece um princípio inegociável. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você sabe o que é você negar você? Você entende isso? Tome sua cruz e siga-me. Você sabe o que é você dizer? Eu não estou no centro. Eu não estou em primeiro plano. Eu não sou eu que mando. Não sou eu. Negar a si mesmo, isso é Mateus 16:24, né? Negar a si mesmo é o oposto do antropocentrismo. Veja, Mateus 16:25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mateus 16:25. Isso é um oposto a esse mundo, a cultura dominante. Paulo testifica isso como uma experiência pessoal. Gálatas 2:20 ele diz: já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. O evangelho do reino não coloca o homem no centro. Ele remove o homem do centro. Romanos 8:12-13, Paulo diz: assim, pois, já não sois vós que viveis segundo a carne. Onde o eu governa, Cristo não reina. Amados, força na fraqueza, a queda definitiva da soberba. A soberba é frontalmente rejeitada no reino de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. O próprio Deus declara: não por força, nem por poder, ou nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. Paulo expõe o paradoxo do reino. 2 Coríntios 12:10, quando sou fraco, então é que sou forte. O que é que o mundo diz? Você é forte, você vai conquistar, você pode, você... Jesus define quem pertence ao reino.
Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. A soberba fecha o reino, mas a humildade escancara o reino. Morrer para o mundo, condição para a vida verdadeira. A Escritura é muito direta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 2, capítulo 2, versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não, obviamente que não é o mundo criado, não é o universo criado por Deus. É a cultura do mundo que ele se refere. É a forma de vida do mundo. É a política desse mundo. É a ganância desse mundo. A soberba desse mundo. Não ameis essas coisas, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo. Paulo afirma em Gálatas 6,14: estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Lembre-se que Jesus, na oração com os discípulos, em João 17, versículo 16, ele diz: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Morrer para o mundo não é fuga física, é rompimento com os valores dele. É paradoxo. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Liderar no reino de Deus. Como é ser um líder no reino de Deus? É liderar servindo, é ser servo. É o reino contra o poder humano. Jesus confronta o módulo secular, o modelo secular de liderança. Sabeis que os governadores dos povos os dominam, mas não será assim entre vós. Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26. Sabeis que os governadores dos povos, ou os líderes do povo, os dominam. Não será assim entre vós. O padrão do reino é claro. Quem quiser ser grande entre vós, olha isso, será servo. Mateus 20, 26. Quem quiser ser grande entre vós, será servo. Como o próprio Cristo, o Filho do Homem, não veio para ser servido, não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 10, 45. Você está disposto a servir mais do que ser servido? Ou você quer viver um evangelho que as pessoas te sirvam? Você não consegue ser servo? Porque a cultura do mundo diz que você tem que liderar com força, ser. Isso não cabe no reino. Embora
e aqui eu não estou falando de ninguém especialmente, mas há muita gente que quer liderar só sendo servido. Pedro reforça: pastoreai o rebanho não como dominadores. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Onde há esse tipo de domínio não há reino. Cristo não reina aí. Mas onde há serviço, Cristo reina. O reino não coexiste com o eu. Paulo adverte: tendo forma de piedade, mas negando-lhes o poder. Vamos ler esse texto. Na segunda carta de Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, sabem, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, escute isso, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O porquê desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nestas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Mas eu quero... E o versículo 9: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi aqueles, fala de Janes e Jambres no versículo antes. Jesus é definitivo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. O reino se manifesta por evidências, não por aparências, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, né? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20, você sabe? E tem uma coisa mais poderosa, mais radical do que viver o evangelho, que é paradoxal a esse mundo. Coisa mais radical do que você viver nesse mundo, mas não viver sobre os seus costumes, sobre a sua cultura. Ganância, soberba, ego e antropocentrismo não sobrevivem onde Cristo governa. É Cristo no centro. É o eu fora do trono. O reino começa quando o eu é destronado, quando Cristo é exaltado, quando os valores do Evangelho realmente são vividos, quando os paradoxos do reino de Deus é realmente entendidos e vivemos nela, que é ser feliz no Evangelho,
Entenda os paradoxos e abrace a causa. A cruz é abraçada. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. João 3,30. João diz: importa que ele cresça e eu diminua. Onde Cristo reina, o reino se manifesta. Onde o eu governa, o reino se ausenta. Mas como viver os paradoxos do reino de Deus? Não seja apenas ouvinte da palavra, enganando-vos a vós mesmo. Tiago 1,22. Seja cumpridores dela. O reino de Deus não é compreendido apenas pela mente. Ele é encarnado na nossa vida. Nós vivemos o reino de Deus. Ou nós vivemos realmente os valores do reino de Deus, ou vivemos um engano. Vivemos o paradoxo quando Cristo ocupa o centro. Não existe vida cristã verdadeira sem destronar o eu, sem nos despir do eu, sem abandonar o eu. Não existe. Colossenses 1,18 diz: para que em tudo Cristo tenha a preeminência. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Gálatas 2,20, já não vivo eu, mas Cristo, né? O paradoxo começa quando minhas vontades não mandam mais. Quando os meus planos não são soberanos sobre a minha vida, Deus é o soberano. Quando a minha identidade não está em mim, mas em Cristo, a minha identidade é Cristo. Eu vivo sobre a constituição do reino. Sobre a constituição do reino, a constituinte do reino está aqui. As leis do reino estão aqui. Piedade começa com rendição total a Deus. Você consegue viver isso? Vivemos o paradoxo quando andamos em quebrantamento diário. O reino se manifesta em corações quebrantados, não em egos inflados. É um coração quebrantado constantemente, quebrantado diante de Deus. E quebrantamento não é como o mundo diz, não é fraqueza emocional, é postura espiritual constante. Onde há quebrantamento, há arrependimento, há sensibilidade ao Espírito e há crescimento verdadeiro. Vivemos o paradoxo quando submetemos nossos desejos à cruz. Que a cruz não é apenas um símbolo, é um instrumento de morte para o mundo, de morte para essa cultura secular. Gálatas 5,24 diz que crucificaram a carne. Romanos 8,13 diz mortificar as obras da carne. Colossenses 3,5 fazei morrer a vossa carne. Não há reino sem renúncia. Não há piedade sem disciplina espiritual. O paradoxo exige dizer não para o mundo. O paradoxo exige dizer não para a cultura do secular. O paradoxo exige dizer não para mim mesmo, para dizer sim para Deus. Vivemos o paradoxo quando servimos sem buscar a nossa glória, a nossa exaltação. O mundo quer exaltação, quer te entronizar, quer te colocar como você desculpa dizer, a última Coca-Cola do deserto, sabe? O serviço do reino não é degrau, é chão.
servir sem aplausos é prova de maturidade. Para não ficar muito comprido aqui, se você lá em Mateus capítulo 6, versículo 1, o reino de Deus diz lá, não é para você ser visto. Colossenses 3, 23, é viver para o Senhor. Filipenses 2, versículos 3 até 7, fala lá sobre o esvaziamento de Cristo, ele se esvaziou de si mesmo. E esse texto é tão lindo que não dá para a gente passar sem lê-lo. Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paradoxo ao mundo secular. Considere os outros superior a você. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Os outros na sua frente. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento? Está aqui. Que sendo em forma de Deus, de sorte que haja em vós esse mesmo sentimento aqui, tem que haver em nós, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É isso. Servir sem aplauso é a prova da maturidade espiritual. Tem gente que quer aplausos, que quer reconhecimento, que tem aquela sede de subir na hierarquia, estar acima dos outros. Não. Viva para servir. Deus está vendo. Onde a busca por reconhecimento, o paradoxo do reino é traído. Vivemos o paradoxo quando confiamos em Deus mais do que em resultados. O reino não é movido por métricas humanas. Não é por métricas humanas. Obediência precede resultados. Fidelidade vem antes da visibilidade. No reino, o sucesso é obedecer. Vivemos o paradoxo quando buscamos a santidade, não conveniência, porque a piedade não se negocia. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém jamais verá o Senhor. Romanos 12, 1, sacrifício vivo. E aliás eu quero ler aqui Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformei com esse mundo. Não vos amoldeis esse mundo para viver o reino. Não vai adiantar. O reino não se adapta ao nosso conforto. Nós nos conformamos à vontade de Deus. É lindo, né? Mas isso aqui não é para admirar, é para viver. Não admire o paradoxo cristão.
Viva o paradoxo. Viva o paradoxo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6,46. O reino de Deus não precisa ser defendido. Ele precisa ser manifestado, e é em nós que o reino de Deus é manifesto. É em você que o reino de Deus é manifestado. O paradoxo do reino é vivido quando perdemos para ganhar, morremos para viver, servimos para liderar, diminuímos para que ele cresça. E eu quero encerrar. Se o evangelho que vivemos, meus irmãos, meus amigos, não confronta o ego, não crucifica desejos, não produz santidade, não gera serviço, não é evangelho do reino, é outra coisa. Se não confronta o ego, não crucifica desejos, não produz santidade, não gera serviço, não é o evangelho do reino. Mas onde Cristo reina, onde a cruz é abraçada, onde o eu foi destronado, ali o reino de Deus está vivo. Eu quero orar por você. Com você. Senhor, somos imperfeitos. Vivemos uma cultura que tenta nos massacrar e tenta suplantar os valores do reino. E nós precisamos aprender a viver os paradoxos do teu reino. Nos ajuda a servir, a ser melhor em servir. Nos ajuda a destruir o ego, o eu, o orgulho, a soberba. E viver felizes sabendo que o reino é paradoxo a esse mundo. Nos ajuda a nos esvaziar e ser semelhante a ti, Jesus. Ser mais semelhante a ti. Exalar o bom perfume de Cristo e viver uma contracultura. Viver contra a cultura desse mundo. Não trazendo ela para o Evangelho, para o reino. Nos ajuda, Senhor. Nos aperfeiçoa. Nos ajuda a melhorar. Nós estamos em construção, Senhor. Mas nos ajuda a entender os valores do reino cada vez mais. Para a glória do teu nome. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Viva o paradoxo do reino para viver de verdade o reino. E você será mais feliz dentro do reino. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o Brasil.